Segunda palestra deste tema, monitoramento da cigarrinha e fitopatógenos do milho no sul do Brasil, será ministrada pela engenheira agrônoma doutora Maria Cristina Canali. Ela é graduada, mestre e doutora pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, a Exalc. Possui também pós-doc pela Exalc e pela John Innes Center, no Reino Unido. Atualmente é pesquisadora fitopatologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, em Chapecó. Então, com vocês, a doutora Maria Cristina. Muito obrigada, bom dia. Hoje o auditório está um pouquinho mais cheio. Gostaria de agradecer ao Adriano pelo convite e também estou gostando muito de rever os amigos e conhecer pessoas novas para mim. O Adriano me pediu uma abordagem mais fitopatológica do problema, né? Porque a gente ouve falar muito, né, Adriano, da cigarrinha, né? E eu vou tentar trazer alguns assuntos novos para vocês terem conhecimento do que está acontecendo no mundo científico com relação à doença, então. E também vou falar sobre o monitoramento que a gente tem feito no estado de Santa Catarina. Acho que muitos aqui já devem conhecer o sintoma do enfesamento, nem que seja mais ou menos, né? Embora eu vou falar alguma coisa de fitopatologia, mas eu não vou ficar falando muito dos sintomas, né? Porque hoje tem o WhatsApp, a gente consegue perguntar pro amigo, né? Mas basicamente o enfesamento vermelho causa uma redução de entrinós. A planta, multiespigamento pode acontecer também, né? Aqui nessa planta tem 4, 5 espiguinhas. As folhas ficam vermelhas, amarelas, né? Enfesamento vermelho, causado pelo fitoplasma. Enfesamento pálido, causado pelo espiroplasma. Basicamente, o sintoma mais típico é uma clorose desde a base da folha, né? Só que em campo isso aqui tudo se mistura, né? Fica assim, não é necessário, vamos dizer, saber se é o vermelho ou pálido, o produtor ele não quer saber, né? É importante saber que é o enfesamento. E tem esses dois patógenos, 2 molicutes, 2 bactérias são transmitidas pela cigarrinha, assim como o vírus também, o vírus do mosaico estriado, que foi recentemente relatado em milho, também é transmitido pela cigarrinha, e o vírus da risca, né? Esse sintoma que eu acho particularmente muito bonito, que parece aquela brincadeira de criança, né? Ligue os pontos. É o vírus da risca, né? Todos transmitidos pela cigarrinha do milho, que é uma cigarrinha que conseguiu expandir os seus negócios, né? Abrir filiais, expandir vários patógenos por aí. A cigarrinha, um inseto amarelo palha, pequenininho, 3 milímetros, 4 milímetros, quando adulto. Identifica-se através... Eu, que sou fitopatologista, olho sempre esses 2 pontinhos pretos aqui, entre os olhos. E a relação com os patógenos é persistente propagativa, ou seja, esses patógenos precisam circular no corpo do inseto vetor, eles colonizam o inseto vetor, né? E até chegar na glândula salivar para serem transmitidos via alimentação através do processo de salivação. Ela é persistente porque ela dura a vida toda do inseto, né? Durante toda a vida do inseto ele é bacterilífero, né? Está infectado, e propagativa porque os molicutes e o vírus da risca se multiplicam no vetor. O vírus do mosaico estriado ele circula apenas, ao que se sabe. Apenas para informação, o fitoplasma, né, já tem o genoma sequenciado, né, esse é o genoma do fitoplasma, 576 mil pares de base. Ele é um pouco menor comparados com os fitoplasmas que são parentes dele,
foi um trabalho que nós fizemos em colaboração com uma pesquisadora do Reino Unido, a doutora Saskia, né? E com o colega Zig e o professor João, da Exalc. Só para mostrar para vocês a anotação do genoma, né? O tamanho, o que tem de conteúdo GC, enfim. É só para conhecimento de vocês que nós já conhecemos esse patógeno, o genoma dele. Como é que ele age na planta, né? Como é que ele se comporta dentro da planta? Então, aqui nós temos um xilema e um floema normais, sadios, né? Então, o xilema transporta produtos para cima e o floema para baixo. Numa planta sadia não tem nada de interrupção. Mas numa planta infectada, onde a gente vê aqui as células de fitoplasma no floema, né, ele é um habitante de floema, assim como o espiroplasma, a gente vê aqui, pode ocorrer um bloqueio, talvez pela quantidade de células, e também uma paralisação, porque essas células entopem a placa crivada do floema, né? Além disso, a planta também tenta se defender. Então, tem o acúmulo de calose, né, que é uma substância, é como se fosse uma argamassa ali, tentando bloquear o floema para esse patógeno não conseguir alcançar novos locais da planta. Então, acontece isso, né? O floema é bloqueado, não só pela população de patógenos, né, mas também por acúmulo de calose na planta. E isso vai certamente interferir na produção dessa planta, né, e na manifestação de sintomas. Em trabalhos mais antigos, um pouco, foi também demonstrado que essa doença ela causa alterações bioquímicas severas nas plantas. Então, a diminuição de clorofila, que é o que confere a cor esverdeada para as folhas, né? E aí tem um aumento de proteínas totais, muitas delas envolvidas em defesa da planta, né? Por isso que tem o aumento de proteínas, aumento de glicose, porque realmente os vasos são bloqueados, a planta não consegue alocar essa glicose de maneira satisfatória na planta, então aumenta a glicose nessas folhas. E o aumento do composto fenólico, o ácido clorogênico, que é esse composto que confere essa cor avermelhada para as plantas, né? E nada mais é do que uma expressão de tentativa de defesa da planta. E como é que esses fitoplasmas eles conseguem causar essas alterações drásticas, né? A gente descobriu que os fitoplasmas eles secretam proteínas de virulência, são chamadas efetoras, e controlam processos de desenvolvimento do hospedeiro. Então, além do desbalanço hormonal, do bloqueio físico e também desses aumentos de proteína, esse desbalanço na planta, esses bichinhos eles são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Eles têm essas ferramentas chamadas efetoras que conseguem interferir com os processos de desenvolvimento da planta. O que acontece? A cigarrinha vai se alimentar, né? Aqui está o estilete da cigarrinha. Ela vai inocular aqui a planta com fitoplasma através da salivação. O fitoplasma fica restrito no floema, ele não sai daqui, né, ele consegue atravessar de uma placa de uma célula para outra, mas ele não vem para o parênquima. Mas essas proteínas efetoras, elas conseguem atravessar aqui esses plasmodesmatas, né, que são as ligações entre as células. O limite de exclusão desses plasmodesmatas são maiores do que as proteínas. E essas proteínas conseguem alcançar outras células e conseguem interagir com essas células, causando, então, alterando vigorosamente o processo de desenvolvimento da planta. Né? Isso a gente percebeu, tem motivo para o fitoplasma fazer isso. Né? O fitoplasma sempre quer se perpetuar no ambiente. Então, ele tenta, de todas as formas, manipular o hospedeiro para que ele consiga atrair o inseto vetor, consiga
continuar infectando aquela planta, né, para que ele tenha disseminação posteriormente. Então, essa proteína, nós estudamos uma proteína específica, né? São em torno de 50 efetores desse fitoplasma, mas a gente estudou essa proteína secretada por Aster yellows, né, que é o fitoplasma do milho, número 11. E a gente conseguiu transformar um milho, esse milho aqui é o milho natural, né? Esse milho HI, né? É uma planta original, e a gente transformou essa planta com o gene que produz essa proteína SAP11 do fitoplasma do milho. E a gente conseguiu reproduzir aqui o sintoma de perfilhamento, porque essa planta ela expressava essa proteína em níveis bastante elevados. E aqui está uma planta infectada, né? Essa foi infectada em laboratório, né? Usando inseto vetor, e nós vemos o sintoma nessa planta aqui, brotação lateral. Então a gente conseguiu aí mostrar a ação de uma das proteínas efetoras do fitoplasma em um material genético, né? Outra coisa que a gente tem olhado, né, e hoje esses estudos estão começando a aparecer, aqui é um estudo inédito, a gente fez com uma aluna da Exalc, e a gente também descobriu que o fitoplasma aumenta a produção de voláteis totais em genótipos de milho. E o fitoplasma modifica o perfil de voláteis de forma quantitativa e qualitativa. Então, nós temos um material, um híbrido, e nós percebemos que era muito maior aqui a emissão de voláteis em uma planta infectada do que em uma planta não infectada. Aí, aquela história de que o fitoplasma possivelmente está manipulando o hospedeiro para atrair o inseto vetor através disso, ou até mesmo a planta tentando reagir à infecção, né? Nós fizemos um estudo de olfatômetro, né? Colocamos um insetinho aqui dentro desse olfatômetro. Esse tubo de vidro ele tem duas, em Y, né? E ele é ligado aqui em duas plantas. Um híbrido que foi inoculado e um híbrido sadio. E a cigarrinha ela tinha que escolher aonde ela queria ir, né? Vinha um arzinho lá daqueles voláteis. E a Liz percebeu que a maioria das cigarrinhas elas preferiam o híbrido infectado. Então, como eu disse, pode estar havendo então uma manipulação para a atração do inseto vetor neste caso. E atualmente também tem sido estudados, né? O pessoal tem retomado esses estudos para tentar encontrar resistência de milho ao inseto vetor. E, nesse caso, a Spiroplasma conchyli. É um estudo publicado na PLOS ONE, é uma revista muito conceituada, é um estudo argentino, tá? E o que eles fizeram? Aqui eles mediram proporção de insetos por híbrido, número de ovos por híbrido e probabilidade de sobrevivência. Essa bolinha preta é o DK670, tá? E o quadradinho é o DK7210. Vamos só olhar esses dois para vocês entenderem o que o pessoal tem feito, né? O DK670 tinha muito mais proporção de insetos nesse híbrido, muito mais ovos colocados, né? Muito mais posturas e probabilidade de sobrevivência também muito maior do que no DK7210, né? O DK7210 sobreviveu menos insetos nesse material, teve menos postura e a proporção de insetos no híbrido também foi menor. Então, pode ser que exista aí uma preferência, uma resistência menor ao inseto
DK670. Eles também olharam a doença, né? Eles inocularam essas plantas em campo, só que com insetos vindos de laboratório. E eles avaliaram a doença 20, 45, 65 e 85 dias depois da inoculação. O que eles perceberam? Aqui é um diagrama, tá? Que aos 20 dias ainda não tinha sintomas, que é representado pelo quadrinho branco, não sintomas. E o DK670, já aos 45 dias, já tinha todos os sintomas, né? Esse DK190 ainda não tinha sintomas. Então, só para mostrar para vocês que os híbridos, eles reagem diferente também à doença. Isso aqui é um indício de resistência, né? E a gente vê isso em campo. A gente vê essa reação diferencial em campo. Então, híbridos que sofrem mais em comparação com outros, né? Essa é uma foto por drone, improvisado numa taquara, um celular lá em cima. Então, aqui, a gente vê aqui plantas vermelhas, plantas amareladas, né? Algumas um pouco mais verde, né? Então, essa reação diferencial a gente percebe mesmo em campo. E na safra de 2020, 2021, nós assustamos, né, com a incidência de enfesamento vermelho lá no nosso estado, em Santa Catarina. Era comum uma lavoura desse tipo aqui. Nós vemos que é uma lavoura tecnificada, né, é um produtor tecnificado, e muitas plantas doentes com enfesamento, muito sintoma, né? Muitos produtores foram desencorajados, ficaram bravos, passaram a grade, né? E foi assim assustador mesmo. A gente foi procurado assim com muita urgência pelas cooperativas, né? E nós falamos, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então, aqui teve uma reunião com o setor produtivo, várias instituições participaram dessa reunião online, né? E nós conseguimos alocar um recurso de R$560 mil da Secretaria de Agricultura, né, via FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e nós criamos o programa Monitora Milho, né, que foi o resultado desse comitê de ação contra a cigarrinha do milho e complexo de enfesamentos, né. Então, a primeira ação nós montamos, então, essa equipe, né, o doutor Leandro, que é entomologista, o professor doutor Fábio, que ele é virologista da UDESC, e temos 4 bolsistas, né, o Jackson, que agora arrumou emprego, e eu estou contratando uma outra pessoa para trabalhar com a gente no laboratório, o Eduardo, que trabalha em Lages, é um excelente profissional. O Dayan e a Vivian são alunos de IC. Esses são os inspetores da EPAGRE e da SIDASC que vão a campo para ajudar a gente no programa Monitora Milho, no monitoramento que eu vou mostrar para vocês. Né? Essa verba veio via FAPESC. E a primeira ação, então, do comitê foi ter criado uma campanha estadual, né? Vários estados, o estado do Paraná já tinha uma campanha para eliminação de milho tiguera, e a gente também criou uma campanha estadual, né, para incentivar a eliminação de do milho voluntário na entre-safra. Essa campanha se repetiu esse ano, com spots de rádio, né? E aí, o monitoramento, né? O monitoramento é um trabalho árduo para quem vai no campo. Toda segunda-feira, os nossos técnicos vão a campo, segunda de manhã, trocam as armadilhas, né? Mandam as armadilhas via correio para nós, e na mesma semana ou na semana seguinte a gente já consegue processar essas amostras em laboratório, extrair o DNA, fazer a reação de PCR, né, fazer os procedimentos moleculares e detectar o fitoplasma e o espiroplasma usando o multiplex, o mesmo que a Michele mostrou aqui para vocês. E nessa safra nós estamos fazendo o vírus também. Quais são os benefícios, né? Depois desses resultados, a gente faz um relatório que a gente publica para a sociedade.
E isso tem ajudado o agricultor na tomada de decisão. Nós estamos vendo efetividade no manejo, que eu também vou mostrar para vocês. E também vai ser possível fazer um estudo de distribuição espaço-temporal do vetor e da doença com esses dados que nós temos obtido. Então, algumas fotos aí, né? Essa foto é dessa entre safra agora, isso aqui é em junho, né? E ainda não tinha milho no campo, mas a gente via uma quantidade de insetos muito grande nessas armadilhas. Eu mesma cheguei a contar coisa de 250 insetos na entre safra. Um absurdo, né? E aqui os técnicos da Cidasc, né? A gente vai para campo, troca as armadilhas, né? Uma foto bonita aí da armadilha acompanhando o dossel da planta. Essas armadilhas chegam no laboratório, a gente faz a triagem, conta quantos insetos tem nessas armadilhas, remove alguns insetos dessas armadilhas e fazemos os procedimentos de laboratório, o PCR, para poder fazer o diagnóstico de fitoplasma, espiroplasma e o vírus. Este é o relatório que a gente publica, né, pelo WhatsApp. Alguns de vocês já devem ter visto esse relatório, né? Esse é o relatório da safra passada, tá? 2021-22, né? Aqui, 26 de julho do ano passado até 2 de maio deste ano. Então, 40 semanas perfazendo toda a safra, tá? Foram 22 locais analisados na safra e 14 locais na safrinha. Foram 2.848 as armadilhas analisadas, 2.800 PCRs, né, reações de PCR. Eu falei para vocês, né, o projeto custou 580 mil e esse valor não ia pagar nem essas amostras no laboratório particular. E aí, a outra parte do relatório é o monitoramento da infectividade. Então, por local, a gente põe um mais ou um menos, se caso alguma das amostras dessem positivo ou negativo, ou se as amostras todas estivessem negativo para aquele patógeno, né? Então, o produtor podia acessar ali, um produtor de Chapecó, ele podia olhar ali se o laboratório conseguiu infectividade nas cigarrinhas do entorno, né? Vamos dizer assim. E esse é o gráfico da infectividade total, fitoplasma e espiroplasma, e aqui os dois desmembrados, né? Aqui nós fechamos a safra em torno de 50% de infectividade com os dois patógenos. E aí nós vemos, eu achei legal esses dados para trazer para vocês, que é mais um exemplo, né, nós vemos muito isso nos citros, né, com diaforina, mas é mais um exemplo de manejo integrado regionalizado. O produtor semeou aqui, nessa semana 5, 6 aqui de monitoramento, houve uma redução, né, nessas cidades do oeste de Santa Catarina, houve uma redução de cigarrinha, tinha amostra que chegava para a gente de armadilha sem cigarrinha nessa época, né? 0 cigarrinha. E depois, quando passa aquela fase do V8, que daí já dificulta a entrada de maquinário, a cigarrinha sobe de população, né? Então, isso a gente percebeu. E esse aqui é o gráfico da safra. Não consegui trazer o gráfico da safrinha, eu não consegui terminar de fazer, mas a gente já entrou na safrinha com uma quantidade maior do bicho e ainda assim vemos uma certa diminuição nessa fase inicial da lavoura na safrinha. Mas aqui ficou muito claro o manejo do produtor reduzindo a população aqui, e quando ele solta aqui o manejo, o inseto cresce, a população do inseto. E aqui eu também não consegui terminar de estudar um pouco os dados da safrinha, mas isso aqui é infectividade da semana 4 à semana 25, época mais de safra, tá?
que vocês observam aqui em amarelo é sem amostra, então aquela redução de cigarrinha não tinha amostra para analisar no laboratório, em amarelo, né? A gente vê nesse buraco amarelo aqui. Aqui, o laranjinha é uma amostra analisada negativa, ou seja, tinha poucos insetos, né? E estava negativo. O azul é mais de uma amostra no laboratório, analisadas, né? A gente analisava até 7, e negativo. Então, tem vários eventos aqui de insetos encontrados, muitos insetos, mas nenhum positivo, tá? Para fitoplasma e para espiroplasma. O que eu quero que vocês vejam, assim, concentrem os olhos, é na parte vermelha. Né? Aqui na semana inicial nós tínhamos muito mais amostra de fitoplasma do que espiroplasma, né? E depois tem um shift, né? Espiroplasma começa a aparecer muito mais, também corrobora com os dados que a Michelle apresentou ali nos resultados dela, né? Agora, o que me explica? Quem vai me explicar? Por exemplo, Caxambu do Sul, espiroplasma todas as semanas. E fitoplasma, 1, 2, 3 semanas. O que me explica isso? Como é que o fitoplasma está presente numa semana e na outra a gente não acha? Nós analisamos até 7 amostras, com 3 insetos por amostra. Né? São 7 amostras com 3 insetos. Então, por que aqui não tinha fitoplasma e aqui tinha, e aqui tinha, e aqui não tinha? Não sei. Por que aqui tinha fitoplasma em palmitos e aqui não tinha espiroplasma? Então, pode ser que tenha algum efeito aí climático, até mesmo de altura, né, altitude, né, que a gente tem que estudar um pouco mais. E esse é o nosso último relatório, acabou meu tempo. O nosso último relatório foi quarta-feira passada. Sábado vai sair que sou eu que vou fazer essa semana. Mas nós vemos aqui esse último relatório, vou aqui nesse gráfico. Novamente, o efeito do manejo regional, né? Uma baixada na população. Né? E também, deixa eu mostrar para vocês, vírus, na corzinha azul aqui, 80% das amostras. Depois foi caindo, vírus. Fitoplasma é o vermelhinho, foi subindo um pouquinho, né? E o espiroplasma também caiu, né? E está todo mundo mais ou menos ali no 25%. Mensagem para levar para casa, né? Depois que estourou essa epidemia na safra 2020-21, a gente fez uma série de palestras, né, de capacitações. Então, o produtor catarinense está mais consciente sobre o problema, que ele não conhecia, e sobre a adoção das medidas de controle, né, que é difícil para ele pensar, são muitas coisas, muitos detalhes, né, mas ele está mais ciente sobre isso. Os relatórios, esses que a gente publica, têm auxiliado o produtor na tomada de decisão. Verifica-se o efeito do manejo integrado regionalizado nas primeiras fases do ciclo vegetativo, na safra e na safrinha também. E a efetividade é bastante flutuante no tempo e nos locais que a gente tem acessado. Então, a nossa recomendação é o monitoramento em pré-semeadura ainda, quando o milho não for semeado, se o produtor puder levar ali uma armadilha e conseguir identificar o inseto para ver como é que está, né, a população. Então, o monitoramento em pré-semeadura e nas primeiras semanas da lavoura é fundamental para que ele possa tomar decisão do controle químico, especialmente nessa fase. Então, eu termino com essa linda foto do monitoramento e agradeço vocês. Se tiverem alguma pergunta depois e eu conseguir responder, vou ficar feliz. Nossos agradecimentos à doutora Maria Cristina Canali.